incômodo para ninguém, espero que não. Temos 7 pessoas, 7 alunos online hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, então pessoas do terceiro ano 01 e pessoas do terceiro ano 02. Eu esperava muito mais gente, na verdade. Eu estou achando muito esquisito ter tão poucos. Mas vamos começar a aula, né? Tocou a sirene, começou a aula. Vamos para a nossa aula. Então, vocês estão ligados aí que a gente está trabalhando com geometria analítica, que a gente viu ontem a ideia de distância entre dois pontos, ontem e anteontem, né? Ontem com a turma 2 e anteontem com a turma 1. Essa distância entre dois pontos na geometria analítica a gente calcula usando a ideia do teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras ele é adaptado para a gente poder perceber essa distância entre dois pontos. Indo para o plano cartesiano, a gente consegue perceber bem essa distância entre dois pontos aí. Vamos abrir aqui o nosso GeoGebra, para a gente poder fazer essa comparação. A gente vai usar o livro didático, então quem não estiver com o seu livro didático, por favor, busque-o. A gente vai utilizar bastante nesses próximos dias agora. Pegue lá seu livro didático. Tá abrindo aqui o GeoGebra. Beleza. E aí, como eu disse nas aulas passadas, né? O plano cartesiano é apenas uma folha de papel em branco. Pode ser um plano. Ó, se eu tirar os eixos, se eu tirar essas linhas de fundo, vira uma folha de papel em branco, como qualquer outra. Então, o plano cartesiano é um plano no qual você desenha dois eixos. Esses eixos vão possuir escalas, né? Essas escalas pode variar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, o que for mais conveniente para você. E aí, cada uma dessas escalas também vai ter uma submarcação, que essa submarcação é a que vai fazer você se orientar nesse plano. Eu não quero a secundária, só a principal. Pronto. Ok. E na aula passada, então, a gente viu a ideia da distância entre dois pontos. Como é que se calcula a distância entre dois pontos? Então, em geometria analítica, isso aí vocês vão encontrar lá na página 104 do livro de vocês, tá? Essa mesma ideia que eu estou trabalhando aqui lá na página 104. Para você calcular a distância entre dois pontos, a gente varia a partir do teorema de Pitágoras, como eu acabei de falar, e o teorema de Pitágoras faz uma relação entre a hipotenusa de um triângulo e os seus dois catetos. No nosso caso aqui, a hipotenusa seria a distância entre os dois pontos, enquanto os catetos seria xa menos xb e o outro cateto seria YA menos YB. Tá? Então, a gente adapta o teorema de Pitágoras para a gente poder conseguir trabalhar com essa distância entre dois pontos. Na aula passada, a gente resolveu a questão R4 da página 105. E hoje a gente vai dar uma olhada na questão R5 dessa mesma página, tá? Porque, no caso, essa questão R5, ela é interessante porque ela trabalha com uma adivinhação. Para vocês entenderem bem essa questão R5, eu vou abrir aqui novamente o GeoGebra. E ela diz assim, ó, acompanha aí. Dados os pontos A de coordenada -2 e M e o ponto B de coordenadas 1 e 3, determine o valor de M para distâncias entre A e B para que a distância entre A e B seja de 5 unidades. Então, vamos entender o que isso aqui quer dizer. Para a gente poder entender, eu vou localizar aqui no plano cartesiano o ponto B, de coordenadas 1 e 3. Dá uma olhada onde é que vai ficar o ponto B. Coordenadas 1 e 3. 1
no x e 3 no y. Então, o ponto B vai estar bem aqui. Foi chamado de ponto A, mas a gente vai trocar isso daí. Vamos trocar o nome dele. Renomear. Em vez de A, a gente quer que ele se chame B. Então, B, pronto. E o outro ponto é o ponto A. O ponto A está na coordenada menos 2. Aqui a coordenada x menos 2 com M. Quando você diz que é menos 2 com M, isso significa que esse ponto A pode estar em qualquer lugar. Não, aí não. Ele não quer subir. Ele fixou aí. Vamos voltar. Vou colocar de novo ele aqui. Esse A ele pode estar em qualquer lugar desse eixo X. Pode estar mais para cima, talvez ele possa estar mais para baixo. Não importa onde, mas ele vai estar em algum lugar desse eixo. Desculpa, menos 2, né? No menos 2, eu estou botando menos 1. Ele pode estar em qualquer lugar desse eixo menos 2. Mais para cima ou mais para baixo desse eixo menos 2 aí. Tanto faz. Mas a questão é que o problema diz que a distância entre o ponto A e o ponto B tem que ser de 5 unidades. Tem que ser 5 unidades de distância entre o ponto A e o ponto B. Então, quer dizer que eu tenho que dar um jeito de descobrir qual é a segunda coordenada, porque todo ponto tem duas coordenadas. A coordenada x dele é menos 2. Mas eu não sei qual é a coordenada y deles. Não sei se é mais para cima, não sei se é mais para baixo. Então, eu tenho que dar um jeito de descobrir essa segunda coordenada desse ponto aí. Já que ele me disse que a distância é 5, então a melhor estratégia é eu usar essa fórmula da distância para poder descobrir essa segunda coordenada. Essa segunda coordenada é a coordenada y, né? Então, bora lá. Para um exemplo. Esse exemplo aqui é o exemplo na página 105, questão R5. Questão R5. Nessa questão R5, o A tem coordenada menos 2 e M, enquanto o B tem coordenadas 1 e 3. Tá? Essas são as coordenadas desse sujeito. E a distância entre A e B, o texto diz que são de 5 unidades. São 5 unidades. Então, por essa ideia que a gente tem aqui, dá para a gente usar essas informações que estão aqui embaixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer logo de cara aqui é pegar essa fórmula da distância e reescrevê-la aqui. Depois que eu reescrever, eu vou substituir cada elemento que eu puder pelos valores que são dados aqui embaixo. Tá? Todo elemento que eu puder substituir, eu vou substituir. Então, eu vou reescrever aquela equação. A distância de A até B é a raiz de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. E aí eu vou tirar a raiz de tudo isso, né? A raiz quadrada de tudo isso. Vamos substituir cada um dos elementos aí presentes. Eduardo Aguiar, meu filho, quanto é que vale o x do A nessa situação aqui? Ele vale 2. Vale 2. Então, eu vou trocar esse sujeito por 2. Perfeito. E quanto vale o x do B, Eduardo? 1. Perfeito. Então, aqui vai ficar. Eduardo, quanto vale o y do A? 1 também. Olha lá, o y do A. Y do A. Assim, vale M. Vale M, exatamente, vale M. E o y do B? 3. Isso tudo ao quadrado, né? Aí a gente vai tirar a raiz quadrada de todo mundo. E obrigado, Eduardo. Pode coisa aí, desligar seu áudio. Já está quase tudo certo. Misael, tem mais alguma coisa que eu ainda possa substituir aqui nessa equação?
Substituir como assim? Ó, eu estou trocando cada uma das letras dessa equação, cada uma delas, por um número que é dado aqui em cima. Eu já troquei o x do A, já troquei o x do B, já troquei o y do A, já troquei o y do B. Tem mais alguma coisa nessa equação que eu ainda possa substituir, que tenha informação aqui que eu possa colocar? As 5 unidades que tá falando, né? Ah, muito bem. E onde é que vai entrar essas 5 unidades? No lugar do M? Depende. O que está escrito aqui, ó? Ah, entre A e B. Entre A e B ou na distância AB? Ó, DAB é igual a 5. DAB é igual a 5. Então, se DAB é igual a 5, eu tenho que colocar esse 5 onde está escrito DAB. E onde é que está escrito DAB? É, ali no início? No início, exatamente, lá no início. Aqui está escrito DAB. Então, aqui é 5. Parece uma coisa assim, quase banal, né? Quase óbvia, mas às vezes a gente não percebe de cara, né? Se está dizendo que DAB vale 5, então esse DAB vale 5. Que nem o menino falou do ensino fundamental. Ele chegou no final da conta dele, né? Lá, tava tipo assim, 3x igual a 6. Aí ele fez a divisão por 3, e aí o resultado deu que 1x é igual a 2. Aí ele falou assim, professor, eu não entendi o resultado. Por que um x vale 2? Eu não estou entendendo. Aí disse, olha, você tem um número que vezes 3 vai dar 6. Que número que vezes 3 vai dar 6? Para você descobrir, você divide por 3. Então, o que está dizendo aí é que 1x vale 2. Aí diz assim, eu não entendi quanto é que é o x. 1x vale 2, 1x vale 2. Aí no final ele falou assim, nossa, falando desse jeito parece tão óbvio. Falando desse jeito realmente parece óbvio. Mas a gente não percebe às vezes. Então, ó, aqui está dizendo que a distância de A até B é 5. Então, onde tiver a distância de A até B, eu posso escrever 5 no lugar. Tá? Então, toda vez que vocês tiverem uma situação como essa, uma coisa que vale outra, é só substituir. Tá legal. E olha só, o que nós temos aqui, galera, não é mais geometria analítica. A geometria analítica acabou. Onde foi que acabou a geometria analítica? Acabou bem aqui. Nessa linha aqui, ó. Dessa linha da frente para cá, não é mais geometria analítica. É uma equação. Então, o conhecimento daqui para frente é de equações, ou seja, o conhecimento que você já vem estudando desde o 7º ano. Como se resolvem equações. E como é que se resolve uma equação? A gente tem que dar um jeito de fazer esse carinha, esse m, ficar isolado na equação. Então, vamos primeiro acabar com esses parênteses, acabar com essa raiz aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Calculando essa potência, calculando essa potência. Calculando não, calcular está errado dizer que calcula. A gente vai desenvolver essas potências. E conforme a gente desenvolver essas potências, a gente vai mexer na equação para que o m fique isolado, sozinho no lugar dele, tá? Vamos lá. Começar por aqui. 2 menos 1. 2 menos 1 vai ser 1. Então, vai ficar, repete o 5, raiz. 2 menos 1 vai ser 1, então vai ficar 1 ao quadrado. E aqui você tem m menos 3 ao quadrado. Lá na sua 8ª série, lá no seu 8º ano e no seu 9º ano, você aprendeu a como desenvolver rápido essa multiplicação aqui, essa potenciação. Você aprendeu como desenvolver rápido isso daí. Era chamado de produtos notáveis. O que é um produto notável? Produto, multiplicação. Notável, porque é uma multiplicação recorrente, muito utilizada. Nos produtos notáveis, o seu professor te ensinou uma regrinha
de fazer essa multiplicação bem rapidinho. Essa regrinha era o seguinte, ele dizia assim, que quando você tem esse tipo de potenciação, o resultado disso vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo. O teu professor te ensinou isso. Se você não lembra, não tem problema. Tem outra maneira também de desenvolver essa mesma multiplicação aí. Seria assim, eu vou fazer mais aqui embaixo. M menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que M menos 3 vezes M menos 3. E aí você faz a distribuição. M vezes M dá M ao quadrado. Ó, o quadrado do primeiro aqui. O quadrado do primeiro. M vezes menos 3 dá menos 3M. Aí vai para o próximo agora. Menos 3 vezes M dá menos 3M. Ó. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Que é isso aqui, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. No caso aqui está ao contrário. O segundo vezes o primeiro, mas dá no mesmo. E aqui menos 3 vezes menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 3 ao quadrado, que é justamente o quadrado do segundo. Tá, então se você não lembra como é que desenvolve rápido assim, né? Como o seu professor ensinou, você pode fazer a distribuição que você vai chegar no mesmo lugar. Não vai mudar nada na sua performance isso, né? Só que vai demorar um pouquinho mais, só isso. Mas fora isso, tá tudo legalzinho. Volta para cá. De novo, acabou a aula. Professor, Oi. o XA, ele é menos 2. Quando eu jogo ele para a raiz, ele não tem que vir negativo, não? O XA. É, você tem razão. Você tem razão. Eu copiei errado. Que nem foi ontem ou foi anteontem que eu fiz a conta errada? Foi anteontem, não foi? Eu copiei errado e aí deu o resultado errado. Você tem razão. Muito bem, Bárbara. Olha aí, Misael, a Bárbara está prestando atenção. Da outra vez você me deixou errar, Misael. Não, você tá falando da última aula que o senhor colocou o número errado. Foi não? Foi, mas quem foi que não me alertou? Você. Então, a culpa é tua. Brincadeira, bora pra frente. Então, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Agora tá certo. Obrigado, Bárbara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Tá? Então, vamos lá. Menos 2 com menos 1 dá menos 3 ao quadrado. E esse produto notável vai ficar desse jeitinho aqui. Sendo que eu posso multiplicar o 2 vezes 3, que vai dar 6, tá? Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Dá para encolher um pouco mais isso daí. Então, vai ficar assim, ó. 5 igual a menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Ah, tem que ter a raiz. Dá 9 positivo. Mais m ao quadrado menos 6m mais 9 de novo. Ok, até aí? Mais 9 de novo. Dá para somar 9 mais 9. 9 mais 9 vai dar 18. Então, isso aí dá para encolher um pouco mais. Então, vai ficar m ao quadrado menos 6m mais 18. Ok, até aí. Mais 18. Então, está dizendo que 5 é igual a raiz quadrada de m ao quadrado menos 6m mais 18.
E aí o pessoal, isso aqui que eu acabei de falar, 5 é igual a isso aqui, né? 5 é igual a isso daí. Aí muita gente vai dizer, poxa, e agora o que que eu faço? Não sei mais o que fazer. Como eu disse, você tem que dar um jeito de descobrir o valor de m aí. Se você se você está olhando bem essa situação, você já percebeu que vai aparecer aí uma equação do segundo grau aí. Olha bem, ela já está até montada ali dentro daquela raiz. Eu só tenho que dar um jeito de tirar aquela raiz de lá, né? Então, para tirar aquela raiz de lá, eu tenho que fazer o contrário da radiciação. Qual é a operação contrária da radiciação? Potenciação. Potenciação. Então, eu tenho que usar uma potenciação aqui. Então, para poder tirar aquela radiciação lá, eu vou usar uma potenciação bem aqui. Mas ela tem que ser usada nos dois lados da equação. Como assim? Eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Eu posso fazer isso. Eu não posso elevar um só. Mas os dois ao mesmo tempo, eu posso. Isso é permitido, tá? Vou até mudar a cor aqui para o pessoal entender. Eu vou elevar aqui ao quadrado e vou elevar aqui ao quadrado também. Porque aí, elevando ao quadrado, eu vou tirar a raiz. Eu faço o processo contrário da raiz. Eu elimino a raiz. Tá? Vai ficar, então, 5 ao quadrado vai dar 25. E essa raiz quadrada será eliminada junto com essa potenciação aqui. Tá? Se eu tiro a raiz e depois eu elevo ao quadrado, então eu volto para o mesmo lugar. É tipo somar e subtrair. Quando eu somo e depois subtraio, eu volto para o mesmo lugar. Quando eu multiplico, depois eu divido, eu volto para o mesmo lugar. Então, quando eu tiro a raiz e depois eu faço uma potenciação, eu volto para o mesmo lugar. E o mesmo lugar, nesse caso, é esse aqui, ó. M. Elas se anulam uma anula a outra, tá? A raiz elimina a potência elimina a raiz. Tá legal? Então, olha aí, tá quase montada a nossa equação do segundo grau. O que eu preciso fazer agora? Eu posso pegar esse 25 que está na esquerda e passar ele para a direita, tá? Então, vai ficar menos 25. Vai ficar 0 igual a m ao quadrado menos 6m mais 18 menos 25. 18 menos 25, vamos ver. 18. 19 vai dar 7. Não vou fazer na mãozinha, não. Vai dar 7. 7 negativo. 0 igual a m ao quadrado menos 6m menos 7. Pronto, está montada a nossa equação do segundo grau. Se você não está habituado a ver essa equação nesse formato, você não gosta de colocar o zero na frente, não tem problema. Coloque o zero atrás. Tá? Passa ele lá para o final da equação. Não vai ter problema nenhum se você inverter. Se você tirar o zero daqui e colocar ele para cá. Dá no mesmo. Não tem bronca. E aí surgiu uma equação do segundo grau. Então, quer dizer que se a gente resolver essa equação do segundo grau, a gente descobre qual é o valor de m. Lembra o que a gente está fazendo? Volta lá, olha o que a gente está fazendo, gente. Olha o que a gente está fazendo. Volta aqui. A gente tem que descobrir quem é a coordenada y para que a distância entre A e B seja de 5 unidades. O que a gente fez? A gente substituiu cada um dos elementos da equação, caiu nisso daqui, e a gente está desenrolando isso daqui para descobrir o valor desse y e desse m. Essa coordenada y, essa coordenada m, que vai fazer com que a distância entre A e B seja de apenas 5 unidades. Então, desenrolando essa equação, a gente caiu numa outra equação, numa equação do segundo grau aqui embaixo. Isso quer dizer que eu só vou descobrir m se eu desenrolar essa equação do segundo grau. Eu vou abrir uma nova página bem aqui ao lado para poder desenrolar essa equação. Antes disso, eu vou copiar isso para facilitar. Copia. E aí eu vou abrir mais uma página.
E a gente cola aqui. Olha aí. Então, eu vou resolver essa equação para poder descobrir quanto é o M, para poder descobrir quem é o Y que está faltando lá no A, tá? Às vezes a conta é muito demorada, assim, principalmente quando a gente precisa dar explicações do que está fazendo, então demora um pouco mais. Mas bora lá. Existem várias formas de resolver essa equação. Alguém me sugere uma, por favor? Usando a fórmula de Bhaskara. Pode ser, pode ser. Também pode usar soma e produto, né? Mas pode ser a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Quando fala soma e produto, menos 7 multiplicado 6. Não, vamos pela fórmula de Bhaskara. Eu acho que eu erro menos se eu for pela fórmula de Bhaskara. Tá? Para soma e produto eu vou ter que parar para pensar aqui. Fora que eu estou destreinado na soma e produto, mas tem o Google bem aqui, né? Então eu poderia dar uma pesquisada rápida aqui, rapidinho. Equações do segundo grau, soma e produto. Ah, tá. As duas raízes somadas vão ter que dar menos b sobre a, e as duas raízes multiplicadas vão ter que dar c sobre a. Então, pela soma e produto, os dois m's, as duas raízes m, somadas ia ter que dar menos b sobre a, e as duas raízes multiplicadas vão ter que dar c sobre a. Né? Então, o nosso b aqui é menos 6. Então, teria que ser menos 6, menos 6, dividido para 1, que teria que dar 6 positivo. E multiplicar teria que dar menos 7 sobre 1, que no caso daria 7, menos 7 aqui. Então, os números que eu estou procurando, de cara, eu sei que um deles é negativo. Eu sei que é negativo porque essa multiplicação aqui está dando negativa. Se essa multiplicação está dando negativa, quer dizer que um deles é negativo. Não tem como uma multiplicação dar negativa se os dois forem positivos. Um tem que ser negativo, tá? Então, um deles tem que ser negativo, beleza. E além de serem negativos, a multiplicação tem que dar 7, né? Se está dando 7, eu já sei que não é inteiro. Não é inteiro porque a não ser que seja 1 vezes 7. 1 vezes 7 dá 7. Qualquer outra possibilidade, por exemplo, 2, se fosse 2, o outro teria que ser 3,5. 2 vezes 3,5. Então, não vai dar. E olha, 1 e 7 dá certo. 1 e 7 dá certo. Porque, ó, se aqui for 7 e aqui for 1 negativo, vai dar 6. Certinho. Olha aí, achei a resposta. Achei a resposta. Ó, 7 vezes menos 1 vai dar menos 7. E 7 mais menos 1 vai dar 6. Isso quer dizer, então, que esses dois números, o M1 vale 7 e o M2 vale menos 1. Pronto, não vou fazer mais Bhaskara. Tá aí, já resolvi por soma e produto. Entenderam como é que funciona a porção de produto aí? Espero que sim, gente. Então, as raízes são 7 e menos 1. Quando a gente volta lá na nossa equação, a gente queria o valor de m, né? Então, o x era menos 2. E o y, pelo que eu acabei de descobrir, o y pode ser menos 1, ou então o y pode ser, aí tem que puxar um pouco mais aqui, ó. O y pode ser 7.
Tá aí, aqui não vai se chamar C. Vamos renomear para A2. Pronto. Tá. Então, quer dizer que quem é que vai ser o Y? O Y pode ser -1 ou o Y pode ser 7. Em qualquer um dos dois casos, esse ponto A vai estar a 5 unidades de distância do ponto B. A distância do A para o B, em todos os dois casos, será de 5 unidades. A distância daqui para lá é igual à distância de cá para cá. Isso aconteceu por isso é que deu uma equação do segundo grau, porque haviam duas soluções possíveis nesse caso, com o y valendo 7 e com o y valendo -1. Beleza? Alguém não entendeu esse processo da soma e produto aqui? Em vez de usar Bhaskara, usar soma e produto? Se for necessário, eu posso repetir. Repete aí, professor, novamente para mim, por favor. Repita. Você viu que o Eduardo Aguiar falou de a gente usar Bhaskara? Você viu, não viu? Dava para usar Bhaskara? Dava com certeza para usar Bhaskara. Mas o processo de Bhaskara vai te dar duas respostas, duas raízes. A gente chama essas soluções de raízes. Duas raízes. Só que o processo de Bhaskara não é o único que pode ser utilizado. Na verdade, existem vários processos possíveis. Um desses processos é chamado de processo de soma e produto. O processo de soma e produto fala o seguinte: você vai pegar as duas raízes, os dois resultados possíveis, somados, como está aqui, ó, somar o primeiro mais o segundo, vai ter que dar menos b sobre a. Tá? Se eu pegar os dois resultados, vai ter que dar menos b sobre a. Já se eu pegar os dois resultados possíveis e multiplicar, a resposta vai ser c sobre a. Então, eu tenho que encontrar dois números que somando vão dar menos b sobre a e que multiplicando vão dar c sobre a. Então, quem é o b nessa minha equação? É -6. Então, eu peguei e substituí o b aqui por -6. Como já tinha o menos, ficou menos 6. O a vale 1. Então, ficou isso tudo dividido por 1. Fazendo essa continha, isso aqui vai dar 6. Multiplicando, vai ter que dar c sobre a. O c aqui vale -7. Então, eu coloquei aqui, ó, -7 sobre 1. Dividindo vai dar -7. Então, a minha solução é encontrar dois números que somados tem que dar 6 e multiplicados tem que dar -7. Somados tem que dar 6 e multiplicado tem que dar 7. -7. Primeira coisa que eu percebi é que um deles tem que ser negativo. Por que tem que ser negativo? Porque isso aqui é uma multiplicação. Quando é que a multiplicação dá negativa? A multiplicação vai dar negativa quando você tem um positivo e um negativo. Ou o contrário, um negativo e um positivo. Com certeza, um deles tinha que ser negativo. Com certeza. E, pela ideia de cima, eu sei que o negativo tem que ser o menor. Por que o negativo tem que ser o menor? Porque se eles estão somando e essa soma está dando positiva, quer dizer, então, que o número maior é positivo. Se desse negativa, então quer dizer que o número maior é negativo. Pensa numa adição. Se fosse -7 mais 1. -7 mais 1 ia dar -6. Então não podia ser -7 mais 1. Tinha que ser o contrário, tinha que ser 7 menos 1. Para dar 6 positivo. Então eu já sei que um deles é negativo e eu já sei que o menor é negativo porque aqui está dando positivo. Tá? Então essas duas deduções já deu para saber. E aí depois eu pensei no seguinte: que multiplicações que vão dar 7? Bom, pode ser uma multiplicação de dois números inteiros. Aí eu pensei, 7 vezes 1. 7 vezes 1 dá 7. Se não fosse 7 vezes 1, podia ser o quê? Por exemplo, 2. Teria que ser 2 vezes 3,5. 2 vezes 3,5, aí eu já ia estar trabalhando com um número quebrado. Né? Poderia ser, por exemplo,
3 vezes alguma coisa quebrada também para dar 7. Eu não lembro exatamente o que. Mas poderia dar, né? E aí, quando eu pensei no 7 vezes 1, eu percebi que esse mesmo 7 vezes 1 encaixava certinho aqui também. O 7 vezes 1 que eu pensei encaixava certinho aqui. Porque se eu pegasse 7 menos 1, ia dar 6. Então, daí eu matei a charada, que um é 7 e o outro tem que ser menos 1. Então, os números que eu estou procurando, um deles é 7 e o outro é menos 1. Funciona sempre? Não, não funciona sempre. Tem vezes, quando, no caso aí, como eu falei, quando a divisão é com números decimais, aí o resultado é decimal, aí dá mais trabalho. É melhor usar a Bhaskara. Se você chegar aqui e perceber que o resultado tem que ser um número decimal, é melhor parar e começar a resolver por Bhaskara, porque aí vai ser mais prático. O Bhaskara você não precisa estar fazendo interpretações. A fórmula de Bhaskara já vai dar o resultado direto para você. Você não precisa parar para interpretar se tem algum positivo, se tem algum negativo, se vai ser tal, se vai ser tal, não. Essa fórmula da soma de produto, ela é interpretativa. Você tem que parar e analisar as informações que teve. Na de Bhaskara, não. Você coloca os valores, desenvolve e no final certinho vai sair lá o resultado. Então, se aqui começou, você percebeu que vai dar um número decimal, para e vai fazer por Bhaskara. Mas se você quiser economizar tempo e quiser fazer logo por Bhaskara, também dá legal, não tem problema nenhum, tá? Então foi assim que eu cheguei no 7 e no menos 1. Então lá na questão R5, lá, qual tem que ser o valor de M para que a distância entre A e B seja de 5 unidades? M pode ser 7 ou M pode ser menos 1, tá? A distância pode, essa coordenada Y pode ser 7 ou pode ser menos 1. Beleza, Creuza? E olha só, a questão R6 vai pelo mesmo padrão. Determine o ponto M, determine o ponto C de coordenadas M e 2M. Quando você fala 2M, isso quer dizer que um é o dobro do outro, tá? Então, se o primeiro for 1, o outro vai ser 2. Se o primeiro for menos 4, o outro vai ser menos 8, tá? Equidistantes de A e B. Que palavra bonita é essa, né? Sem pesquisar, sem pesquisar. Sem pesquisar na internet. Na opinião de vocês, o que quer dizer essa palavra equidistantes? Ou equidistantes? Tenta perceber a morfologia dela. Equivalentemente, ela está distante. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso daí. Quando a gente divide aqui, né? Equidistantes, quer dizer que ele está à mesma distância, distâncias iguais, distâncias equivalentes entre os dois. Então, aí o que está falando é que você tem um ponto C que está equidistante de A e B. Um ponto C que está à mesma distância do a distância que ele tem até A vai ser a mesma distância que ele vai ter até B. Tá? Então, se aqui forem 5 unidades, como era o exemplo anterior, aqui também serão 5 unidades. Galera, a chave para esse tipo de problema, em que você tem uma situação de ponto equidistante, é a comparação de valores. É a chave para esse tipo de situação. Comparar valores. Quando você comparar, você vai gerar uma grande equação, que quando você resolver essa grande equação, você vai descobrir o valor de M. Mas a chave é você comparar. Como assim comparar? Diferente da situação anterior, que você tinha faltando só uma coordenada, aqui você tem faltando 2 coordenadas. Então, a ideia básica aqui é, você vai desenvolver a distância entre A e C, desenvolver a distância, não é para encontrar a distância, é para desenvolver, é diferente de encontrar.
desenvolver a distância entre B e C, e a chave principal vai ser você comparar essas duas distâncias. Comparar a distância de A com a distância de AB, né, com a distância de AC com a distância de BC. Vai ser comparar essas duas distâncias. Porque quando você comparar a primeira distância com a segunda distância, vai aparecer uma equação enorme. Com essa equação enorme, você vai diminuindo ela até você descobrir o valor de m. Esse vai ser o passo a passo que a gente vai desenvolver nessa equação, nessa situação aqui, tá? Então, vamos tentar, já que vocês captaram a ideia do que vai acontecer, a gente vai tentar fazer isso o mais rápido possível, até porque a aula daqui a pouco acaba, né? Então, vamos tentar acelerar aqui. Vou guardar isso para cá. Questão R6. Tá? Então, o que a gente vai querer fazer aqui é comparar essas duas distâncias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar essas duas distâncias. Vamos montar essas duas distâncias. Primeiro, as coordenadas de C aqui, eu vou escrevê-las aqui para a gente poder fazer consulta depois. O C tem coordenadas M e 2M. O A tem coordenadas menos 7 e 0. O B tem coordenadas 3 e 0. Se a gente for olhar lá no plano cartesiano, vai ser o seguinte, menos 7 com 0 é esse ponto bem daqui, ó. Não. Não quero desenhar, eu quero mover. Menos 7 com 0 é esse daqui. E o outro é 3 com 0. 3 com 0 é esse bem daqui. Então, o C vai ser algum ponto mais ou menos por aqui. Alguma coisa por aqui, tá? E aí, eita, já acabei de perceber uma coisa. Acabei de perceber que o C vai poder ser qualquer ponto para cá para cima ou qualquer ponto para cá para baixo. Isso quer dizer que provavelmente o nosso resultado não vai ser nem um resultado único, vai ser um resultado aberto. Provavelmente vai ser um resultado aberto. Só por essa imagem que já dá para ver aqui, vai ser um resultado aberto. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vamos ver se tem mais alguma informação que eu estou esquecendo aqui. Determine o ponto C, equidistante, tá? Em que aqui os pontos vai dar menos 7 e 0. Ah, não vai ser aberto porque aqui está dizendo que as coordenadas são M e 2M. Então, não é todo lugar nessa reta aqui que você vai ter M e 2M, não. Por exemplo, aqui não é, né? Aqui não pode ser, aqui não tem como ser. Porque se aqui for menos 2, o dobro de menos 2 é menos 4. Ih, já matei a charada. Vai ser bem aqui. O dobro de menos 2 vai ter que ser menos 4. Ó, já achei a resposta. Tem que ser aqui, porque o dobro é menos 4. Mas a gente vai lá calcular. Bora lá calcular. Vamos calcular, apesar da gente já saber a resposta. Vamos calcular. Então, vamos colocar aqui a distância de A para C. Distância de A para C. Raiz, aí vai ser o x de A menos o x de C, né? X, tem que abrir parênteses, não pode esquecer. X de A menos o x de C, ao quadrado, mais o y de A menos o y de C ao quadrado. E aí a gente vai tirar a raiz de tudo isso. Eu poderia colocar logo os valores, mas eu estou fazendo assim para que todo mundo possa acompanhar o que eu estou fazendo, passo a passo, tá? Mas eu poderia colocar logo os valores. Então, essa distância de A para C vai ficar. O x de A é menos 7. O x de C é M. Então, menos 7 menos M.
fecha parêntese, mais o y de A é 0 e o y de C é menos 2m. Tudo isso ao quadrado e a gente vai tirar a raiz de tudo isso. Pronto, aqui. Vamos continuar desenvolvendo. Mais para baixo, uma linha mais para baixo para não ficar muito apertado aqui. Raiz. Aí fica menos 7 menos m ao quadrado. Isso aí, de novo, é um produto notável. Então, a gente pode desenvolver fazendo a distribuição ou usando logo a regra do produto notável, que diz que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro. O primeiro é o menos 7 aí, né? Então, menos 7 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é menos 7, vezes o segundo, que é o próprio m. Tá? Na verdade, o correto seria mais, e aqui eu botava o menos, mas isso não vem ao caso agora. Mais o quadrado do segundo, né? É o vício que a gente carrega dos nossos professores. Que eu acabei de perceber que o correto é que aqui fosse mais e aqui fosse menos, porque o segundo é negativo. Só que o meu professor, a minha professora, na verdade, né, uma professora, ela me ensinou desse jeito, como aqui sendo menos e aqui sendo sem sinal, mas o correto não é esse. Eu acabei de perceber que o correto é coloca mais aqui e aqui é que vem o menos, mas tá bom, vamos lá, vamos adiante. Senão a gente fica parado aqui no tempo. Isso foi só a primeira parte. Falta o outro dia, eu já ia esquecer o outro lá, ó. 0 menos 2m vai dar menos 2m. Então, na segunda parte vai ficar menos 2m ao quadrado. Vai ficar mais menos 2m ao quadrado. Tá? Isso que vai ficar na segunda parte. Vamos desenvolver agora isso daí. Menos 7 ao quadrado é 49 positivo. 2 vezes 7 vai dar 14. Só que aí fazendo o jogo de sinal ele vai ficar menos com menos dá mais. E mais com mais vai dar mais. Então vai dar 14 positivo. Vezes m, 14m. Mais não, é mais, menos m ao quadrado é m ao quadrado. O sinal de negativo, ele some com a potência. Mais, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, m ao quadrado. E a raiz de tudo isso aí. Ok. A gente fala a palavrinha mágica, o assistente abre aqui do lado. Continuando, eu vou só organizar isso aqui agora, aqui do lado, para economizar espaço. Já dá para ver que vai surgir uma equação do segundo grau aqui, ó. M mais 4m vai dar 5m ao quadrado, né? Vai dar 5m ao quadrado. Mais 14m mais 49. Beleza, guarda isso daí. Guarda. Essa vai ser a distância de A até C. Agora vamos ver a distância de B até C. Raiz. E aí, dessa vez, eu vou economizar tempo. Eu não vou reescrever a fórmula. Eu já vou direto para os valores aqui para a gente ganhar tempo. O x do B vale 3. Menos o x do C, que vale m ao quadrado. Mais o y do B vale 0. E o y do C vale 2m ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Então, já que isso aqui é um produto notável, a gente vai fazer o quadrado do primeiro mais
2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do... esqueci. Mais o quadrado do segundo, tá? E aqui é 0 menos 2m vai dar menos 2m. Mais menos 2m ao quadrado. Espero que vocês ainda estejam acordados aí. Não durmam não, por favor. Fiquem acordados. Ainda são 8h12 da manhã. Não durmam. Bora lá. Aí vai. 3 ao quadrado vai ser 9. 2 vezes 3. Aqui. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes menos m dá menos 6m. Menos m ao quadrado vai dar mais m ao quadrado. E menos 2m ao quadrado vai dar mais 4m ao quadrado. Raiz de tudo isso daí. Beleza. Vamos continuar aqui do lado. Já tem outra equação do segundo grau aqui aparecendo aqui, ó. M ao quadrado mais 4m ao quadrado vai dar 5m ao quadrado. Menos 6m mais 9. E essa é a distância de B para C. E como a gente tinha dito, a grande charada dessa questão é quando ele diz que as distâncias entre A e C e B e C são equidistantes. Se elas são equidistantes, quer dizer que eu posso igualar uma com a outra. Dizer que essa primeira que eu encontrei é exatamente igual a essa segunda que eu encontrei. E aí vai aparecer uma equação grande que a gente vai reduzindo até encontrar o valor de m. Então, o próximo passo é justamente a gente comparar essas duas equações. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá para a próxima página. Essa distância de A para C tem que ser exatamente igual à distância de B para C. Tá? A distância de A para C vai ser 5m ao quadrado. Volta lá que eu não estou lembrado. Mais 14 mais 49. 5m ao quadrado mais 14 mais 49. Mais 14m mais 49. Tudo isso vai ser igual à distância de B para C. Que também é uma raiz. 5m ao quadrado menos 6. É menos 9 ou é mais 9? Acho que é mais 9. Menos 6 mais 9. Mais 9. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um jeito nessas raízes aí. E aí, como a gente fez na outra vez, né? Para dar um jeito na raiz, a gente tem que usar a operação contrária da raiz, que é a Potenciação. Olha aí, o Eduardo tá acordado. Aí, Eduardo. Pode crer, Eduardo. Agora eu senti força aí, Eduardo. Beleza. Botei fé. Potenciação. Então, vamos fazer uma potenciação aqui. E aí vai tirar essas raízes. Vai ficar 5m ao quadrado mais 14m mais 49. Olha o que eu acabei de perceber. Que não vai dar uma equação do segundo grau a partir daqui. Não vai dar uma equação do segundo grau. Olha que bonito. Alguém, antes de eu evoluir, alguém sabe dizer por que não vai ser uma equação do segundo grau daqui para frente? Só olhando que já está aí, alguém sabe? Eu acho que é porque não tem todos os valores assim. Não era bem isso, mas muito obrigado, Misael. Muito obrigado. É por causa do seguinte. O próximo passo não é, por exemplo, organizar tudo para um lado só, ou para a direita ou para a esquerda. Quando eu passar esse 5m ao quadrado
para a esquerda, ele vai ficar como menos 5m ao quadrado, correto? Então vai ficar 5m menos 5m. Vai dar 0. 5m menos 5m vai dar 0. Então, como vai dar 0, esse carinha daqui vai sumir com esse carinha daqui. Na hora que eu passar esse 5m ao quadrado para o primeiro membro, ele vai dar negativo e eles vão se subtrair um ao outro e vão dar 0. Então, se vai dar 0, eu não vou nem gastar meu tempo passando ele, eu vou tirar logo ele agora, tá? Vai dar 0, então tira logo. Vai ficar, então, 14m. Aí, do outro lado ali, você tem menos 6m, quando vier vai ficar mais 6m. Mais 49. Você aqui tem 9, né? Para o outro lado. Não. Vamos economizar tempo. Apago mais 49. Vou pegar o mais 49 e botar no segundo membro. Vai ficar 9 menos 49. Fica melhor assim. Fica melhor desse jeito, né? Pegar o menos 6m e botar no primeiro membro. E o mais 49 colocar no segundo membro como menos 49. Beleza, assim fica até mais rápido. Continuando. 14m mais 6m vai dar 20m. E aqui vai ficar menos 20, menos 40. Menos 40. E aí a gente está procurando agora um número que vezes 20 vai dar menos 40. Ou se vocês preferirem, né? Divide aqui por 10, divide aqui por 10. A gente está procurando um número que vezes 2 vai dar menos 4. Um número que vezes 2 vai dar menos 4. O número que vezes 2 vai dar menos 4 é menos 2, né? 2 vezes menos 2 vai dar exatamente menos 4. Mas se você não perceber, não tem problema. Divide aqui por 2, divide aqui por 2 que vai dar o mesmo resultado. 2 dividido por 2 vai dar 1, 1m. E menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, quer dizer que m vale menos 2. E como as coordenadas de C eram m e 2m, então quer dizer que o m vai valer menos 2 e o outro vai valer 2 vezes o menos 2, que é menos 4. E essas são as duas coordenadas do C. A primeira coordenada é a coordenada menos 2 e a segunda coordenada é a coordenada menos 4. E quando a gente volta lá, era certinho o que a gente conseguiu perceber geometricamente. Pelo desenho já dava para saber que tinha que ser menos 2 e menos 4. Tá? Quando você tem uma solução que ela pode ser dada de maneira geométrica, gente, não se bata não. Não se bata, não. Bota a resposta geométrica. Matemática, ela não é rígida. Pelo contrário, ela é bem flexível. Se você pode resolver de um jeito que é muito mais rápido, resolva desse jeito que é bem mais rápido. Se você pode resolver do outro que é bem mais rápido, resolva desse outro que é bem mais rápido. Você tem que escolher aquele que for mais flexível para o momento em que você está. Você não vai ficar se prendendo em fazer todo esse cálculo, tintim por tintim, para poder chegar na mesma resposta que você teria se você fizesse apenas o desenho aqui e interpretasse as informações dadas, tá? Então, fora que esse software aqui ele ajuda bastante nessa situação, né? Tá legal, meus queridos? E aí, nós chegamos à situação fatídica de hoje. Qual é? Os exercícios. Tá? Os exercícios. Então, a gente tem aqui na página 106 alguns exercícios. A gente não vai desenvolver todos, somente os 3 primeiros. Questão 7, questão 8 e questão 9. Claro, se você quiser fazer os outros também, não tem problema nenhum. Você pode ficar à vontade, mas dedique-se apenas ao 7, ao 8 e ao 9, para a gente poder entregar a nossa próxima aula. Hoje é quinta, né? Quarta e terça. Então, na quarta e na terça-feira, a entrega da questão 7, 8 e 9.
quarta e terça, no caso, para as turmas. A turma 1 é na terça e a turma 2 é na quarta. Então, vocês vão entregar lá no Google Sala de Aula, tá? Eu vou abrir lá o link para vocês entregarem essa questão aqui. E aí, essa atividade já vai ser para compor a nota da próxima avaliação já. A avaliação anterior eu já estou corrigindo, então já não preciso mais de dados para ela. E aí, por hoje, nossa aula acaba aqui. Acabou a aula. Já que acabou a aula, vamos parar a gravação.